Bom dia, bom dia, bom dia. É, vamos começar mais um capítulo, talvez o capítulo 1, e pela graça e misericórdia, vamos para o capítulo 1, e com um grande conflito, tem muito movimento, uma grande controvérsia, e um grande desdém, e aí já fez a leitura, então, parada, estou aí falando, evangélico, e aí agora vem, através dessa cidade tão importante, é maravilhoso, e longano, misericordioso, agradecendo mais, mais a oportunidade de estar aprendendo, tem relatos que trazem a uma realidade tão necessária. É, enxergar o tempo e algo que nós estamos vivendo no grande responsabilidade, como nós vimos no capítulo anterior, a necessidade de entregar, mais, entregar o bem que tem, agradecer. Também tem continuamos. E através do nosso representante, nós estamos liberdade de fazer a obra. Estamos atrás onde esteja oração, para falar a verdade, sabemos que essa verdade foi você querendo aprender, é, desde que é de misericórdia, mas ele também é capaz de entender diariamente, fazer diário, nos prepare para cada um de nós, depois, uma cada família bem-estar, que não acontece, é só de querer entender e preparar bem da adaptação, eu acho que nossa é mais uma vez, é, esse ponto de pensar, depender como perguntava, distribui o que queria fazer, esse fala com você, nosso pecado, no nosso Salvador, dia, vamos lá então, mais capítulo,
ela estava parecida. Acompanhe a partir do parágrafo. Capítulo 20. Um grande movimento mundial. A profecia da mensagem 14 de Apocalipse é predito um grande despertamento da breve vinda de Jesus. Um anjo a voar e tinha o evangelho eterno para habitar e a toda a nação, língua e povo. Clama a mensagem: temei a Deus, porque vinda é a hora do seu. É aquele que fez o céu e a terra, fontes das águas. 14, versos 6 e 7. Fica o fato de afirmar-se ser um anjo pela pureza celestial, a de representar o caráter exaltado da mensagem e o poder e glória que aderiam, e o voo do anjo, a voz com que é profetizado sobre a terra, e língua e povo, devido à rapidez e extensão de a própria mensagem é uma luta no tempo em que este movimento deve ocorrer. Clara parte do Evangelho Eterno, juízo, a mensagem da salvação pregada em todos os séculos, mas a mensagem parte do Evangelho que só poderia, pois somente a hora do juízo havia chegado. Profecias apresentam sucessos que nos levam ao início do juízo, especialmente no livro de Daniel. Em parte de sua profecia que se refere ao último, Daniel teve ordem de fechar o tempo do fim. Que alcançássemos o tempo, amada uma mensagem mesmo e baseada no cumprimento daquelas profecias. O tempo do fim, diz o profeta, muitos correrão de uma para outra e a ciência se multiplicará. Capítulo 12, verso 4. O Paulo advertiu a igreja a não esperar isto, porque não será assim. Vem a apostasia e se o pecado. 3. Pelo advento de nosso Senhor, se e do longo período do domínio do homem. Este homem do pecado, que é o da injustiça e o iníquo, que conforme foi anunciado por profetas, deveria manter sua supremacia durante 260 anos. Este período tem 798, de deveria ocorrer antes da queda. São Paulo, com a sua advertência, abrange a nação cristã até o ano de 1791. Depois dessa data que a mensagem da Cristo deve ser proclamada. A mensagem jamais foi apresentada no São Paulo, como vimos, não os irmãos a vinda do Senhor num futuro. Os reformadores não admitiu o juízo para mais ou menos o futuro a partir de seu tempo. 198 foi descerrado profecias mensagem solene do juízo. Como a grande reforma do século XVI, tudo apareceu simultaneamente em vários países, tanto na Europa como e oração para as profecias e
Viram provas convincentes que as coisas estavam. Em diferentes países, houve grupos que, unicamente pelo estudo das Escrituras, creram na proximidade do advento do Salvador. Em 3 anos da publicação das profecias que apontavam para o Dr. José Wolff, o missionário, começou a proclamar a próxima vinda do Senhor. Na Alemanha, de filiação, sendo rabino judeu. Ainda convenceu-se da verdade da dotado de espírito ativo, ávido ouvinte das conversas em casa, diariamente judeus devotos para acordar as expectativas de seu povo e a restauração de Israel. Mencionar a Jesus de Nazaré, o perguntou para ele. O Deus foi a resposta. Mas esse ser o Messias, o condenou à morte. Volveu que fizera a pergunta. E por que nos encontramos em cativeiro? Respondeu o pai. Porque os judeus ensinaram. Logo, criança, também profeta, e os judeus eram inocentes. Que, embora entrar em qualquer igreja cristã, muitas vezes se demorava do lado de fora, tendo apenas 7 anos de idade, ele a jactar-se diante de um idoso vizinho triunfo de Israel, quando o ancião disse: meu caro menino, dir-te foi o Messias. Foi Jesus de Nazaré. Teus antepassados crucificaram com os profetas da antiguidade. Vá para casa. 53 de Isaías, Jesus Cristo é o Filho. A convicção prontamente foi para casa, leu a passagem, ou quão perfeitamente ela se de Nazaré. Seriam verdadeiras palavras. Pediu o rapaz ao pai uma explicação da profecia, mas defrontou com um silêncio doloroso que nunca mais ousou referir-se. Isto, entretanto, apenas lhe é um desejo mais a respeito da religião cristã. E cautelosamente conservado fora, buscava em seu lar hebreu, mas contava 11 anos de idade, deixou a paterna e saiu para o mundo ter si mesmo educação, escolha e ofício. Todo o tempo, um lar não tardou a ser por eles expulso como a sozinho e sem vintém, teve de se cuidar em anos. Ia de lugar em lugar, estudando e conseguindo a subsistência em laico. Por isso, foi levado à fé e formulou o propósito de o próprio povo. Com este objetivo, alguns anos mais tarde, prosseguiu estudos de propaganda em Roma. Seu hábito de pensar independentemente acarretou-lhe a acusação de que abertamente os abusos da igreja e a necessidade de reforma. Tratado com favor especial pelos dignitários, depois de algum tempo o removeram de Roma. Um lugar ou outro, sob a vigilância da igreja, até que se tornou evidente que nunca deveria submeter-se ao cativeiro do romanismo. Deixaram-no incorrigível, deixaram-no fosse onde lhe aprouver. Ou-se então para a Inglaterra, protestante, se
Depois de 2 anos de estudo, em 1821, são. Ao mesmo tempo que Wolff aceitava o primeiro advento de Cristo e experimentado no trabalho, via que as profecias apresentavam com o segundo advento com poder e glória. O Papa procurava conduzir seu povo a Jesus de Nazaré como outro, e indicar a primeira humilhação como sacrifício dos homens, ensinava-lhes também ainda como rei e libertador. O verdadeiro Messias de e pés foram traçados. Um cordeiro foi levado a matar. Foi o homem de dores e experimentou que veio pela primeira vez depois do sagrado de Judá e o poder seus virá pela segunda vez no e com a trombeta do arcanjo estará o Monte das Oliveiras e aquele que uma vez fora em e por ele dirá a Jesus. Será a terra toda. As lamentações e cânticos de louvor e ações de graça serão quando Jesus vier na glória de seus santos anjos, os crentes mortos primeiro. Isto é o que chamamos primeiro do rei. Então, o rei e se submeterá a paz sal. Se olhar para a terra e dirá que é muito bom. Cria o Senhor e sua pela misericórdia. Mas, hein, nós vamos aí, né, iniciar, vamos parar. E o primeiro, como grande desafio sobre a proclamação da iminente volta de Cristo está previsto na profecia da mensagem de Apocalipse 14. Um anjo voando pelo meio do céu e o evangelho eterno para proclamar sobre a terra a nação e tribo e língua com grande voz. Ele proclama: temei a Deus, obedeça, porque isso, né, dentro do contexto de temer, temer a Deus, dar-lhe glória, ou seja, vai estar presente, vai ter sua caráter, porque já é a hora de ser. Então a gente já vamos para lá reflexão. Ainda aqui, tá ok, por favor, a internet tem que conectar. Aqui, pronto, para o grande, um grande
mundial. O Eterno anunciou o despertamento religioso antes que ele. Os grandes movimentos verdadeiros nascem da profecia, da emoção coletiva. Vou repetir. Os grandes movimentos espirituais verdadeiros nascem da profecia, não da emoção coletiva. A mensagem do primeiro anjo é o centro desse movimento. Temer a Deus, a glória a Ele e a adoração ao Criador continua sendo a base da fé hoje. A minha sua deve estar firmada no está escrito, deve estar firmada na obediência, como a gente comentou em dias anteriores, a estrita obediência eterna. Ele não aceita a obediência de nem pouco. Ele aceita estudar, mas a gente não vai conseguir nunca, não vai. Não. Por isso que temos que, em humildade, reconhecendo nossa condição de não conseguirmos, buscar a Ele, buscar a plenitude do Espírito Santo, porque Ele é que vai nos capacitar. É o Espírito do Senhor que vai nos capacitar a viver verdadeiramente, primeira, segunda e terceira mensagem, a viver a verdade presente, a viver a estrita obediência, a viver dentro do caráter dele representado através das minhas escolhas, a viver a reforma na oração que é tão necessária. E isso inclui todas as áreas da nossa vida, né? Comer, o beber, o que mensagem. Então, isso, de fato, em harmonia com o Espírito, é a verdadeira, é a base verdadeira da fé. Então, dentro desse contexto, desse quadro, como analise para você mesmo, como é que está a sua fé. E a própria Bíblia fala em Romanos, da palavra. Como é que está sendo distorcido? O que é que estão sendo, o que é que está sendo colocado hoje como mensagem? O Evangelho Eterno inclui o anúncio do Filho, que é essa parte que ninguém quer, inclusive no nosso meio. Você começa a falar que é sempre de juízo, que é sempre de quebrantamento, que é sempre de negação, o eu, quebrar o eu, tirar o orgulho da Laodiceia, separar, enxergar, falar de arrependimento, da vitória sobre o pecado, isso aí não pode. Não pode. E pregar apenas salvação, sem falar do juízo, uma mensagem incompleta e enganosa. Isso é muito sério. E, infelizmente, o Evangelho eterno não está mais sendo pregado pelo povo, dado uma missão por um movimento que deveria ser mundial. Hoje, infelizmente, não está. A mensagem está incompleta e enganosa. A mensagem é mundial, não local ou cultural. A verdade presente não pertence a uma nação, língua ou grupo específico. Ela alcança o mundo, entende? A verdade presente não pertence. Lembra que quando, desde o início da história, né, da raça humana, antes de Saul ser o primeiro rei, o povo falava, recebia a mensagem direta eterna através de profetas, através de seus escolhidos, e aí ele ia, falava lá com a pessoa, aí o que que acontecia? O povo escolhido, com a missão de apontar, né, para o rei, para todas as nações, começou a olhar as outras
desejar. Nós queremos todo que nós não temos. Porque ficar falando com esse Deus direto, só fala com os escolhidos dele. Nós queremos um rei, queremos um rei dessa história. E aí, dentro dessa realidade, desejo de querer ser semelhante ao outro, veio a vontade. Aí, aquele grupo, aquele povo, aquela nação, tem agora tempo de, do nascimento do Messias, deixou de ser a nação referencial. Por quê? Porque não reconheceu as profecias, não reconheceu, melhor dizendo, o Messias e outras profecias. Isaías 63, claro, ele como seria levado para o matadouro, né? Fala ali de sofrimento, fizeram enxergar isso. E aí, automaticamente, deixou de ser a nação escolhida, porque veio também a desobediência, a cegueira espiritual, a apostasia. E hoje, esse povo é levantado como missão, está fazendo a missão. Então, por isso que vai ter dentro deste povo o remanescente, com essa mensagem. Olha, o amor, Deus é amor, ele é maravilhoso, ele perdoa, mas ele também é juiz. E quando a gente chega aqui dentro do juízo, se revela o amor, aí é mais profundo. Essa mensagem não tem limite. Ela chegou a um ponto de que deixou de ser de um povo específico para alcançar a todos através de pessoas sinceras, tendo essa revelação. O anjo simboliza a nobreza e a pureza da obra, não ser literal. Deus usa instrumentos humanos, mas a obra deve refletir o caráter celestial. Você percebe? Quando diz Ezequiel 9, que os selados serão o nome do Pai, do Filho e da Terra. E a gente sabe quem vai concluir ou preparar esse povo, vai receber o selo para o dia da redenção, foi é o Espírito do Senhor. Então, se hoje eu não permito que ele me convença do pecado, é o Espírito do Senhor. Se eu não permito ser convencida, ou melhor, guiada a toda a verdade, esse caráter não está sendo refletido pela minha, pelo que eu penso, pelo que eu falo. Entende? A obra que eu devo estar envolvida deve refletir o caráter celestial. E o caráter é algo, inclusive, melhor dizendo, o caráter celestial é um princípio que não muda. Quando pisamos na sua lei, quando pisamos na graça, no sacrifício, exemplo do Messias, que entendeu tudo, todas as tentações, me dando para mim um modelo que eu também posso ser nele, por ele, através dele, eu não estou refletindo o caráter celestial. Reflita nisso. Ponto 6. A rapidez do pelo meio do céu indica urgência. Tempo para decidir é curto, adiar a resposta espiritual é um grande perigo hoje. Entende? Voando pelo céu indica a urgência. E nós não estamos com essa urgência, pelo contrário, estamos agarrados às coisas do mundo. Tá? Não, deixa crescer, calma. Para que isso? Que isso? Eles estão todos doidos, só fala esse negócio fora. Ah, vamos viver. Olha a graça aí, cobrindo. Estamos seguros, somos fortes, somos o povo escolhido. O orgulho vem e brota. Traga tempo para decidir, é o hoje. Não, é 2027, aí eu caio fora e eu tomo minha decisão. Quem lhe garante que você vai viver até lá para tomar essa decisão? Ok? Então, o tempo é de decidir agora.
conhecimento profundo pelo tempo do a compreensão das profecias é um privilégio, uma responsabilidade do ok? A mensagem do juízo só podia ser proclamada após 1798. O Eterno atua dentro de sua própria linha do tempo. Ele organiza, ele tem coisas precisas, ele tem tempo determinado para acontecer. Antecipações humanas geram isso, a gente precisa estar firmado na para entender. A apostasia não tese verdadeiro reavivamento. Gente, isso aqui é muito claro quando Tessalonicenses fala, né? Segundo Tessalonicenses. O apóstolo Paulo advertiu a igreja, por que o povo? Eu pergunto, quando Paulo falou, saiu falando para Tessalonicenses, para Coríntios, para Romanos, foi falando para todo mundo. Então, advertiu o povo, estava ali naquele momento unido, que estava ali ouvindo a mensagem, estava ouvindo do Evangelho. Paulo advertiu a esse povo não esperar a vinda de Cristo em seus dias. Não será se sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Isso não já aconteceu? A apostasia não já veio? A apostasia não está em tudo que é canto? Hoje a gente já não sabe que o filho da iniquidade, o filho da perdição, enfim, quem é, onde é que vem esse poder? Sabemos. Então a gente está querendo para tomar decisão. E dentro do contexto histórico, desde 1798, quando terminou esse período de 1270 anos, nós estamos, não é mais pela graça só, nós estamos pela misericórdia, literalmente. Veja aí, de 1798 a 2025, a igreja tem 80 anos, 182 a 83 anos, falhou na missão. Por quê? Porque não prega mais como deveria. Arrependimento, hora de juízo, conversão, humildade, ideia. Então, o que aconteceu? Se aqui a gente tem claramente, né, dentro do contexto do quadro que aconteceu, melhor dizendo, dentro do quadro da época que aconteceu, apostasia, já se revelou o perigo da iniquidade, já conhece isso, está esperando o quê? O afastamento da verdade e abrir espaço para que o Eterno chame um povo de volta às escrituras. Caminha você de volta às escrituras. O movimento adventista, ou seja, daqueles que aguardavam, se preparavam, surge simultaneamente em vários lugares. Observa isso, em vários lugares. Quando o Eterno inicia uma obra, ele a confirma por múltiplos testemunhos. Quando o Eterno inicia uma obra, ele a tá? Depende de mim, de você exatamente. Porque se a gente negar viver a luz que tem sido derramada, ele vai buscar outro. Chegará o tempo e já chegou em que o Pai busca adorar o Espírito em verdade, e esses serão encontrados por ele. Se eu não estou adorando, buscando, conhecendo, vivendo, pode ter certeza que ele vai encontrar outros que estão fazendo isso. E tudo que da Bíblia foi a base do movimento. A fé sólida nasce do estudo direto da palavra, não apenas da tradição religiosa. E nós estamos cheios de tradição. O Eterno usa pessoas improváveis para cumprir sua obra. Origem, passada ou formação não limitam quem o Eterno pode usar hoje. Muitas vezes a gente está admirando, seguindo, assistindo, ouvindo, se alimentando de pessoas com alta formação, influentes, líderes, eu estou falando agora no âmbito geral, né? Esse
sim, você é um homem de Deus, tu prega todo dia, é uma coisa maravilhosa. Será que nós estamos entendendo, melhor aceitando uma verdade que não é como deveria? Porque estamos estando em líderes, em liderança, porque é um líder, porque é uma pessoa influente, porque é um... Não, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Será? Muitas muitas vezes não. A gente vê no relato de toda a história humana. Isso foi simples. Então, isso não é diferente. Eita, o que aconteceu? A tela aqui, pronto. A rejeição institucional não impede a verdade de avançar. A verdade não depende de aprovação religiosa dominante para prosperar. Hoje nós estamos em quadro, numa situação de que, se a minha religião aprovou, está tudo certo. Se a minha religião que disse, está tudo certo. É um grande perigo. O primeiro e o segundo advento estão intimamente ligados. Dar o Salvador implica aceitálo também como um juiz e rei vindouro. Percebe? Porque ele vem ter com você, entende? Aí nós aceitamos, pregamos o Jesus como Salvador, como o Senhor que diz, fala que promete, cumpre, também é juiz, né? Ele virá como juiz. Essa parte não, calma aí. Fala só do amor, fala só da salvação, fala que ele doa tudo, então vivendo de qualquer jeito, né? Seu gosto, no final da não é. Aí de transformar a visão. Quem crê na breve volta de propósito, santidade, pergunta para refletir, estamos buscando a santidade, estamos buscando ser de santo como nosso Pai no céu, estamos buscando viver paz com justificação sem a qual ninguém verá a Deus, porque se eu creio e proclamo essa verdade da breve volta de Deus, o propósito, e o propósito é que eu seja testemunha da sua existência. O propósito é que no meu, na minhas escolhas responsabilidade, que anunciou o juiz, anunciou também o movimento. A pergunta não é somente a gente será proclamada, porque ela vai estar. A pergunta é de que lado você e eu escolhemos estar? Do lado de estar pregando a mensagem, pregando com urgência, pregando com grande voz, tem Deus, ele glória, seu juízo. Não, a gente só quer pular logo a terceira mensagem. Cuidado, não aceite o sinal da lei. Da Bíblia é a santificação do domingo. Aceite o sinal. Aí eu aceito o sinal de Deus, eu guardo do jeito que nós estamos fazendo, pisando no sábado, certo? Que lado estamos? Essa é uma pergunta a ser, claro. Bom, um vídeo aqui que a gente ia assistir, mas vai dar tempo. Qualquer coisa a gente assiste amanhã. Eu queria que vocês, durante esse dia, meditassem. Existe um grande movimento. Esse movimento, melhor
sai desse movimento, validou dos 60 anos e terminou em 98. A diz que este não poderia ser revelado o filho da iniquidade. Foi? Aí agora nós já estandartes romanos no nosso país, já temos modificação do Evangelho Eterno, já temos a liberdade narrativa da liberdade religiosa, que é um equilíbrio, já temos a apostasia, vai estudar, vídeo lá no grupo, não sei quanto tem assistido. E aí a gente agora não, quando sair dela, sair, meu querido, minha querida, já vai ser demais. Eu quero pedir, tem compromisso com a verdade, decidiram estar do lado da proclamação do que orem, porque a partir de janeiro, pela saída, está pretendendo de segunda, ou melhor, né? Segundo de preparação, ou seja, o grande conflito. Sábados e domingos, sábado e primeiro dia da semana, está o livro do pastor Sanders, como Espiritismo, a Igreja. Vocês não estão entendendo. Este livro é baseado em espírito de profecia. Falam e depois eles vão para as citações em cada parte onde está escrito, onde a revelação da. Por favor, eu peço por isso. É necessário. É necessário. Agora essa mensagem é para não. Não, por quê? Muitos querem ver a luz que está sendo derramada, mas muitos não querem viver concedida. Gente, e a luz concedida para nós é a revelação do amor do Eterno. O povo será selado diante de Deus. Está fazendo e fará de possível. Nós não devemos concentrar em recursos. Eu falando um pouquinho aqui dos usos dentro do contexto do Brasil. De ontem, foi anteontem, para agora, muitos em Donald Trump. Não vai salvar o Brasil. Aí essa confusão toda aí dentro da política, né? E botou uma lei, pode isso, que não pode aquilo. Aí vem Trump agora e tira a lei. E aí tem gente que está assim, o quê? O Brasil não tem mais jeito. Eu pergunto, este mundo tem pessoas da mesma pessoas, conhecem a verdade, estão dentro desse contexto. E, gente, se é o tempo, olha, se antes já não
solução para este mundo. Agora, no tempo do fim, é que vem aí uma falta, depois disso, uma arrependimento e tem vestir hoje é a camisa do Evangelho eterno, ainda eu vou um dia desse que muito também. Ah, nosso meio, amiga. Veja só, observe. Se não se faz, não se vive do geral, não se vive mais a identificação. Antigamente, falava assim, é uma música, é um visual, esse aqui é diferente, é médico, está tudo igual. Hoje, se veste é tudo igual, o culto é tudo igual. Para os jovens, são show, cheio de iluminação, tira o pé do chão. Isso que está acontecendo. Não, mas a gente é o povo que guarda os mandamentos, que tem um testemunho que vai ser salvo assim, vai. Não, isso foi o presidente da associação, quem falou isso foi o meu pastor. Foi? Não, quem falou isso da igreja, foi uma pessoa que não, uma coisa, o caminho é cada. Quem já viu aquela primeira visão, tem o testemunho de Jesus, as pessoas vão para esse caminho de coisas, de carruagem, de cavalos, no final chega de pé descalço. Ali é onde a fé provém uma corda. E aí, será que eu estou pronto para isso? Será que eu estou buscando viver esse só eu e a minha fé? Baixar a corda para não cair no precipício e passar por meditar. Eu não paro, tendo que largar tudo, eu ainda fico muita coisa. Essa é a verdade. Eu tenho que buscar o Espírito Santo, eu tenho que buscar ter o caráter. O 798, a profecia dos 1.000 anos que foi revelado o papado como que agora com instituição, todos estão mãos ao papado. O que eu vou para poder tomar decisão? Quem é bom de conta? 1098 para 2020. PLA, porque quando acontecer, quando passarem a falar, quando eu começar a falar entre as três mensagens angélicas, porque eu já vi mensagens de alto escalão falando da distorcida com base para quando esse evangelho aparecer, dizer para ele, tá errado, tá? Então, para refletir hoje neste dia. Vamos aí, então, do primeiro parágrafo ao último, e se o Eterno permitir, amanhã, e se der tempo, né, vai ter um vídeo importante, vai chegar, está acontecendo no nosso
tem uma grande falha. 207 anos, ok? 207 de 227 foi levantado como missão, coloca hoje como Israel espiritual, tem 180 anos e até hoje não se finalizou a obra. Diz pastor Adolfo Soares, falhando, característica do povo que foi levantado com essa missão. 200 anos, 180 estamos e nos Evangelho fala que ela temia, depois e foi. Com causa não pesquisem, estudem, busquem mudanças que ocorreram dentro desse povo que foi levantado com essa missão, ao vive o que se entrega neste mês. Busquem conhecer as três que muito interessado no nosso meio de e vai enganar. Vamos lá, então, e vamos dar continuidade. Pedimos mais uma vez, agradecemos mais uma vez pela que é o fato de não ser. Agradecemos porque estamos na parte do segundo dia da semana. Conosco nesse dia com o coração. Nós damos perdão para que Deus Santo Espírito da justiça e permitimos que dia nos leve a tomarmos uma decisão do Evangelho eterno. Não em complô, não enganou, mas pessoas a entenderem que é chegada a hora, porque nós mesmos não agradecemos por mais essa oportunidade. Mantenha o lado. Estamos aqui agora. Então, a bênção, não só para nós que ouvem, que buscam de fato verdade, orando, agradecendo em nome de Deus. Bom dia, bom dia, e até amanhã. Mensagem de